A minha vida de empreendedor começou, na verdade, aos 13 anos, né? Eu morava em Conquista, minha família de lá, meus pais, e havia uma locadora, só que essa locadora estava bem defasada, não estava tendo os novos aparelhos, não estava tendo novos jogos. E aí eu comentei, né, com o meu pai, com a minha mãe, precisava abrir uma locadora aqui na cidade, com os novos videogames. Por que a gente não abre uma locadora? E com 13 anos de idade, ele falou que queria montar a locadora. Para nós, assim, de início foi um pouco assim, né? Porque a gente não tinha certeza. Conquista é uma cidade muito pequena, então a gente não tinha certeza da entrada que isso teria. E na época, videogame era algo assim, né? Também de outro mundo. Então a gente não sabia como ia ter essa receptividade. Mas o meu pai queria muito que ele tivesse algo para que ele pudesse aprender, uma ocupação. Então meu pai deu esse apoio muito forte. Aproximando aí dos 13 anos de idade, a gente ficava preocupado, precisa arrumar um trabalho para ele, um trabalho melhor. E aí é difícil, né? Então aí o meu irmão até disse lá, o Nilberto falou assim, né? Ele gosta muito de locadora, de repente a gente montava uma locadora com PlayStation, né? Tava lançando o PlayStation. Aí a gente conversou isso e aquilo, então decidiu. Depois do horário da escola, alugamos um cômodo e a Lúcia descia para lá, porque não podia ficar sozinho. A Lúcia descia para lá e montou a locadora. Foi um sucesso, mais um sucesso mesmo. Aquilo, todo mundo gostava da locadora, né? E aí eu trabalhei bastante. E aí eu tive esse negócio durante 5 anos. Desde pequeno eu sempre me interessei bastante por computadores, né? Toda oportunidade que tinha eu estava usando algum computador, naquela época ainda era bem escasso. E quando foi chegando meus 17 anos, já nessa fase final da locadora, eu decidi que eu queria fazer algum curso nessa área de computação. E aí o curso que eu vi que era mais completo, mais voltado para essa área de desenvolvimento, era o curso de sistemas de informação. E aí eu tomei a decisão, passei no vestibular, fechei a locadora, vendi os videogames para poder conseguir comprar um computador que era necessário para ter um melhor desempenho no curso, e acabei indo trabalhar, assim, ralar bastante numa usina de cana que tem ali próximo à Conquista. Trabalhando na usina e fazendo faculdade em Uberaba, e ele chegava da faculdade meia-noite, e muitas vezes ele estudava até as 2 horas da madrugada e levantava e ia trabalhar na usina. De lá mesmo ele já ia para a faculdade em Uberaba. Todo final de semana, mesmo trabalhando e estudando, ele ainda conseguia um tempinho para diversão. Então eu acordava bem cedo, saía da usina e ia direto para a faculdade. Chegava da faculdade tarde, às vezes ia fazer trabalhos e acordava cedo de novo, e foi assim, foi um ano complicado. E aí surgiu uma vaga, uma oportunidade para trabalhar na parte de comunicação da Prefeitura Municipal de Conquista. E aí eu participei do processo de seleção, e aí entrei onde a minha principal função era cuidar justamente do portal web da Prefeitura. Eu passei a estudar melhor essas ferramentas, fui aprimorando. Depois surgiu um concurso, onde eu também prestei esse concurso, consegui passar no concurso e também fui promovido para ser o assessor de comunicação, nessa época da prefeitura. Mas eu fiquei algum tempo nessa função, foi uma experiência muito bacana, né, como funcionário, mas eu queria, de fato, algo mais, eu queria adquirir cada vez mais conhecimento. E aí, mesmo meio a contragosto assim, do meu pai, da minha mãe, de alguns familiares, porque eu era já efetivado na prefeitura, né, eu resolvi pedir exoneração do cargo e comecei a trabalhar numa empresa que chamava Consoft, aqui em Uberaba. Uma das qualidades que eu aprecio muito no meu irmão é a persistência,
né? Então era assim, não, o Alê tá efetivo, ele está com emprego fixo, ele tá com a vida boa, mas ele tinha um sonho, então ele tinha um sonho de montar a empresa dele, então ele agarrou isso com todas as forças e ele foi. Então, quando ele falou que ia para Uberaba, que ia deixar o emprego dele aqui na prefeitura, eu principalmente, como mãe, né? Fiquei bem preocupada e fui contra a ideia, né? Eu não queria que ele fosse, grande, maior. Né? Queria que ele terminasse a faculdade e depois ele fosse, né? Procurar outro emprego. Mas como ele sempre foi muito decidido, né? Quando ele falava que ia fazer, ele corria atrás e fazia mesmo. Ele mudou para Uberaba, alugou uma kitnet. Então mudei para Uberaba, assumi várias despesas e tudo mais, toda a responsabilidade de morar sozinho e comecei a trabalhar na Consoft. Nessa empresa eu entrei como desenvolvedor web, principalmente voltado para desenvolvimento de sites, mas depois eu comecei a ser melhor aproveitado como analista de negócios web. Comecei a perceber que havia um mercado, né, de desenvolvimento de sites, e-commerces, né, nessa época em Uberaba. E eu via que a empresa que eu estava não estava querendo muito aproveitar esse mercado. Então foi aí que eu decidi, de fato, passar a ter uma vida 100% empreendedora. Aí eu fiz uma negociação para sair da empresa, né? Me desliguei da empresa e comecei a desenvolver meu próprio negócio no primeiro momento dentro de casa, na salinha lá do apartamento que eu morava. Quando eu comecei a namorar o Alessandro mesmo, bem no comecinho, ainda não era nem Six. E o Alessandro já era um empreendedor. Ele já gostava de trabalhar por conta própria, já fazia os seus serviços, mas não tinha uma empresa aberta. Eu morava na República e fazia o serviço deitado na cama. Então ele digitava tudo deitado na cama. Algumas vezes ele ia para a mesinha de escritório e digitava, fazia o serviço ali. Falar de sonhos para mim é algo até um pouco incomum com a maioria das pessoas, porque muitos sonhos que eu fui tendo, né, acabou sendo realizado bem antes do que eu imaginava. Então, quando eu era bem jovem, o meu sonho no primeiro momento era conseguir ter o meu carro. E eu consegui ter meu primeiro carro com 19 anos. Depois eu queria ter uma certa independência, né? E eu consegui isso também com 20, 21 anos. E depois eu já comecei a ter o pensamento de buscar ter o meu próprio negócio. E aí eu também consegui ter o meu próprio negócio. Depois ter uma casa, formar uma família. Então acaba que a maioria, sempre que eu conquistei um sonho, eu colocava um outro sonho e corria atrás e acabava, na maioria das vezes, acontecendo antes mesmo do que eu previa. Então eu me sinto muito feliz e privilegiado por isso. Agradeço muito a Deus por essas conquistas. Mas falando hoje, né, que eu tenho 2 filhos, o meu maior sonho é ver eles bem, né, ver a felicidade, se tornarem, são 2 meninos, né, se tornarem 2 homens honestos, né, que também vão ter suas famílias. Ele foi um paizão, muito família, um grande marido e sempre junto, apoiando a gente em todos os momentos, né? E a maior felicidade que eu tenho hoje, às vezes eu tô assim, fico reparando os 2, né? Que os 2, mesmo tendo uma diferença de idade, os 2 são muito amigos, os 2 conversam, eu fico pegando os 2 tendo uma conversa junto ali. Então isso para mim hoje é a maior satisfação que eu tenho na vida. E a origem da Six você vai ficar sabendo no nosso próximo episódio.